produtividade, um ídolo moderno. Essa palavra tem dois objetivos, e o primeiro deles é nos levar a refletir como a busca excessiva por produtividade tem alimentado a ansiedade e despertando pessoas a uma vida de cansaço da alma. Uma das grandes realidades hoje, queridos, que parece que vem junto com a era tecnológica, é de que nós sempre precisamos estar produzindo alguma coisa. Nós precisamos ser úteis, nós precisamos fazer, mas a grande verdade é que essa produtividade, se ela não tiver limites, ela pode nos levar a uma vida de ansiedade, a uma vida de cansaço. Um cansaço tão profundo que dormir não resolve, porque se torna o cansaço da alma. Diante dessa realidade, o segundo objetivo dessa palavra é nos levar a entender o convite de Jesus para descansar, reconhecendo os nossos limites pessoais e, ao mesmo tempo, reconhecendo a grandeza de Deus. Nós podemos parar, nós podemos descansar, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele está conosco, Ele está cuidando de nós, Ele está trabalhando a nosso favor. Por isso, podemos descansar. Dá para colocar na tela o texto de Mateus 11, versículo 28, por favor. Nós vamos, queridos, perceber nesse texto que é um convite de Jesus. Jesus, Ele sabia da realidade que nós iremos passar, do que os discípulos passavam e até as gerações futuras passarão. Ele sabia da pressão que é a vida. E por isso, Ele nos faz um convite na sua palavra, um convite ao descanso. Vejam o texto: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Quando a gente olha bem essa palavra descanso, do grego, ela significa refrigério. Ele não fala de um descanso físico, não. Ele não fala de um descanso que a gente consegue através de uma boa noite de sono. Ele fala de um descanso da alma. Ele fala de um descanso do controle que muitas vezes nós queremos ter sobre as situações e as coisas. Um descanso de que, independente do que aconteça, nós temos a confiança de que temos um Deus que está cuidando de cada um de nós. Quando Ele diz assim, olha, tomem o meu jugo, é isso. O jugo era muito comum utilizar na roça, colocando nos animais como que uma madeira entre os dois olhos, para que eles focassem e andassem um único olhar. O jugo de Jesus é assim, no sentido de, eu estou do seu lado. Olhem para mim, vejam o caminho que eu tenho para vocês, e eu estarei com vocês, independente das circunstâncias, e vocês vão encontrar descanso para a alma. Veja o versículo 30. Porque o meu jugo, ele é suave, o meu fardo é leve. Diante de tudo que a vida pode nos trazer, queridos, nós podemos ter a certeza de que nós temos um Deus que vai estar lado a lado conosco. Talvez o amanhã traga muitas coisas, e trará, mas a certeza que temos é que no amanhã Jesus estará conosco. Assim como hoje, no presente, Ele está conosco. Nós podemos descansar. A produtividade virou um ídolo moderno. Sentimos-nos culpados por descansar, inseguros quando estamos produzindo algo
que não seja visível, ansiosos por não conseguirmos acompanhar o ritmo imposto pela sociedade. Uma cobrança de si mesmo por resultados cada vez maiores tem levado as pessoas a uma exaustão emocional. Crises de burnout, ansiedade generalizada e muitas pessoas têm inclusive chegado ao estado de depressão. Essa produtividade desenfreada, essa necessidade de produzir, alcançar resultados, acaba nos afastando de nós mesmos, nos afastando de Deus, nos afastando das pessoas que Deus coloca no nosso caminho. O que era para ser trabalho tem se tornado obsessão. O descanso virou luxo e, na verdade, descansar é necessidade básica. Sentimos que, se pararmos, ficaremos para trás. Carregamos uma culpa silenciosa por não sermos, talvez, produtivos o tempo todo. E como se não bastasse, muitas vezes, pressões internas contribuem para essa pressão maior. Crenças limitantes, vozes do passado, feridas emocionais e, muitas vezes, a falta de compreensão de quem realmente nós somos em Deus. Mas, diante dessa realidade, há um convite maravilhoso de Jesus, dizendo: ei, filhos amados, vocês podem descansar em mim. Há um lugar de descanso, queridos, em Deus. Há um lugar de descanso em Jesus, aonde nós não precisamos estar no controle a todos os momentos, aonde a nossa mente não precisa ficar preocupada e insegura. Há um convite de Jesus para mim e para você, para que possamos descansar. E eu quero dizer aqui, queridos, descansar em Deus é muito mais do que dormir ou tirar férias. Eu quero dizer isso, descansar em Deus é mais do que dormir, do que tirar férias. Descansar em Deus é entregar o controle, é reconhecer os nossos limites e lembrar que somos definidos pelo que fazemos. Não somos definidos pelo que fazemos, mas somos definidos por quem nós somos em Deus. Não somos máquinas, não precisamos carregar o mundo nas nossas costas. Deus continua operando, mesmo quando nós paramos. Descansar é assim, é entender que apesar de pararmos, nós temos um Deus que continua trabalhando a nosso favor. Descansar é entender a realidade de que temos um Deus que está no controle de todo o universo, está trabalhando a nosso favor. Queridos, às vezes queremos carregar o mundo nas costas, e não é o que Deus quer de nós. Muitas vezes queremos carregar a situação dos pais, dos irmãos, dos filhos, do cônjuge, do ministério, da igreja, e atraímos para as nossas vidas, muitas vezes, dores emocionais, não porque Deus quer, queridos, mas porque muitas vezes estamos tão viciados na produtividade, em darmos resultados, que não conseguimos parar. E se realmente queremos encontrar esse convite de Jesus, precisamos ter a coragem de confiar e entregar o controle nas mãos de Jesus. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente pensa assim: se eu parar, você diga assim: pastor, se eu parar as coisas lá em casa não andam, se eu parar as coisas não acontecem. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu querido: se você parar, você tem um Deus que continua trabalhando a seu favor. Glória a Deus. Há uma escritura que nos revela essa verdade. Isaías 64, versículo 4. Vamos ler esse texto. Isaías 64, versículo 4. A palavra do Senhor diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu,
Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando a nosso favor. O próprio Cristo disse: eu trabalho e o meu Pai trabalha também. O Senhor está trabalhando a nosso favor. Nós podemos descansar. Eu e você podemos descansar, queridos, à sombra do Onipotente. Nós podemos descansar diante das mãos poderosas do Senhor, que estão amparadas para cuidar de nós. Como diz as Escrituras: não temas, porque eu sou teu Deus. Eu tomo a tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Nós não precisamos andar com a nossa mente tão atribulada e carregando o mundo nas costas. Nós podemos parar, nós podemos descansar, porque nós temos a convicção de que temos um Deus que está trabalhando a nosso favor. Porque o essencial, o Senhor dar aos seus filhos enquanto dormem. Jesus não promete eliminar todo o cansaço, mas Jesus promete o alívio verdadeiro para a alma. A palavra descanso no grego remete à ideia de refrigério, renovação interior, não uma renovação apenas física. Descanso que o sono não resolve, é o cansaço da alma, da constante vigilância sobre tudo, é a insegurança que muitas vezes nos toma, da pressão de estar sempre no controle, a pressão de achar que sempre precisamos dar conta. E a verdade é que nós temos um Deus que nos convida a descansar. Descansar é assim, queridos. Muitas vezes nós dormimos, mas dormir não resolve. Muitas pessoas usam medicamentos para dormir e dormem a noite inteira, o dia inteiro, mas acordam cansados, porque a verdade é que não é o descanso do corpo físico que Jesus quer nos oferecer, e muito menos uma vida mansa no sentido de sermos improdutivos, não, mas a certeza de que apesar que a vida traga desafios, apesar de termos uma rotina diante do processo que estamos vivendo, do contexto que estamos vivendo, e cada um tem o seu, nós temos um Deus que está cuidando de cada um de nós. Nós podemos descansar, nós podemos confiar, nós podemos ter a certeza do que diz Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós podemos acalmar o nosso coração, queridos. Quantas vezes a nossa mente, ela fica borbulhando, o que vai acontecer, como vai acontecer, o que será de mim, o que será dos meus filhos, o que será do meu trabalho, o que será do próximo ano, e carregamos o mundo nas costas, e muitas vezes não entendemos o porquê, mas trazemos fardos pesados demais, e há nessa noite um convite de Jesus, para que possamos aquietar o nosso coração, para que possamos nos posicionarmos diante dEle, e entendendo que Ele é soberano acima de todas as coisas. Nós paramos, mas Deus continua trabalhando. Ele tem descanso para as nossas almas. Não precisamos ter o controle de todas as coisas. Não precisamos ter a pressão de que temos que dar conta sempre. Podemos deixar ir embora a insegurança, o cansaço da alma, e podemos descansar à sombra do Onipotente, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, tem descanso. Queridos, isso precisa ser uma realidade para a gente. Quando nós percebemos, e nós estamos aí, na reta final, né? Dezembro já chegou, último mês do ano, nós vamos perceber pessoas cada vez mais aceleradas, cada vez mais estressadas, pessoas com dificuldade de se envolver, de se relacionar, e tantas coisas estarão acontecendo.
Mas eu e você precisamos nos lembrar. Nós precisamos nos lembrar e não nos esquecermos de que tem descanso para a gente. Tem descanso para a nossa alma. Para que possamos desfrutar desse descanso, precisamos nos posicionar, é isso mesmo. Para desfrutarmos do descanso oferecido por Jesus, precisamos nos posicionar com coragem diante da vida, diante do imprevisível, que certamente virá. Mas confiar no amanhã não é negligência, é rendição, não é saber o que virá, mas porque pode ser muitas coisas, a certeza que podemos trazer é que o amanhã, Jesus estará também ao nosso lado. O que às vezes nos faz, queridos, não descansar, é quando a gente não sabe o que vai vir. E eu entendo isso, queridos, porque a vida muitas vezes é difícil. As estações que passamos são desafiadoras. E eu não sei quais são as estações que cada um de nós, cada um de vocês estão passando. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, é de que apesar do amanhã ser incerto, Jesus estará lá com a gente. E se Jesus estará conosco, nós não temos o que temer. O salmista, no Salmo 31:15, na parte A, ele diz assim: olha, Senhor, o meu futuro está nas tuas mãos. O salmista continua dizendo no Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me protegem. Ele estará conosco, Ele está conosco. A própria palavra nos diz, Mateus 28, versículo 20, eu estarei convosco todos os dias até o fim. A convicção, queridos, que precisamos ter no nosso coração é de que nós temos um Deus que estará conosco em todos os momentos. Sim, nós podemos descansar. Sim, nós podemos corajosamente nos posicionar nesse tempo e dizermos para a nossa alma, como disse o salmista, aquietai-vos, aquietai a alma, sabei que o Senhor é Deus e é exaltado sobre as nações. Deus está no controle, queridos. Deus está cuidando de mim, de você, da nossa família. Deus está cuidando daquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Eu quero finalizar dizendo que muitas vezes a ansiedade pelo amanhã que nos impede, muitas vezes, de descansar, está enraizado em várias questões, por exemplo, em traumas do passado, decepções vividas. Por isso, entregar o controle requer cura, requer uma transformação interior, requer visitar lugares internos, lugares muitas vezes que temos medo, insegurança, desamparo, mas permitir que a voz do Pai substitua todas as narrativas de dor, de insegurança e venha nos levar ao lugar de descanso na sua presença. Eu quero finalizar dizendo, ei, nós somos limitados, mas o nosso Deus, Jesus, é suficiente. E Ele estará conosco em todos os momentos. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.